Olá, eu sou Rafaela Fineza, terapeuta de casais, e esse é meu canal. Se você está comprometido a ter um casamento saudável e feliz, fica aqui comigo, já se inscreve, porque eu vou te apresentar ferramentas eficazes que podem transformar de uma vez por todas o seu relacionamento conjugal. Então vem comigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre como atrair a atenção do seu cônjuge para você. E existe uma ferramenta muito eficaz que pode transformar de uma vez por todas a forma como você vai atrair a atenção do seu cônjuge. A assertividade é uma habilidade que faz parte de todas as habilidades de efetividade no tratamento dos seus relacionamentos interpessoais. Ou seja, ela ajuda de forma geral, em todos os aspectos, os seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos familiares, com seus amigos. Ela é importante em todas as áreas da sua vida que envolve relacionamentos de alguma forma. Por isso a importância de você aprender sobre essa habilidade, sobre essa ferramenta que pode transformar os seus relacionamentos. Então, o que é assertividade? Nada mais é que um termo que está entre dois extremos. De um lado a gente tem a passividade e de outro lado a gente tem a agressividade. E a assertividade, ela está no meio desses dois extremos. Então a gente tem a passividade, que é quando a pessoa se cala, a pessoa nunca fala, ela guarda para si, ela não consegue, ela tem uma dificuldade muito grande de expressar o que ela está sentindo, o que ela pensa, suas emoções de forma geral, acaba não se comportando de forma nenhuma, fica sempre estagnado, parado diante de uma determinada situação, não tem nenhuma reação a nada, simplesmente não reage, né? Já a agressividade seria aquela pessoa que é agressiva na forma de falar, na atitude, em como ela age diante das situações adversas da vida. Então, no meio delas, a gente tem a tão incrível e especial assertividade. É onde você sabe como falar, você sabe a hora de falar. Você nunca vai falar numa hora desconfortável, você também nunca vai falar num momento que o outro não pode ouvir. E você também nunca vai falar num momento que você está tomado, por exemplo, de raiva. Então, assertividade é a capacidade de você fazer pedidos, de solicitar ajuda aos outros. Tudo isso de uma forma muito cuidadosa, muito efetiva e muito hábil. É também dizer não a pedidos que realmente são indesejáveis a você ou que realmente você não gostaria de fazer. Então, só para vocês entenderem, recapitulando, a assertividade, ela precisa ser efetiva e habilmente falando. Ela precisa ser hábil, ela precisa ser efetiva na forma como se traduz aquilo que é falado. Ou seja, é uma forma efetiva e hábil de conseguir aquilo que eu quero, de fazer com que o outro me ouça. É uma forma efetiva e hábil de fazer com que o outro me ouça. É uma forma efetiva e hábil de fazer com que o outro me escute. É uma forma efetiva e hábil de fazer com que o outro me enxergue, que o outro me veja, que o outro fale sobre aquilo que eu quero, né? Então, ela é o segredo para atrair as pessoas, para que elas façam o que vocês querem, para que elas realmente acreditem no que você fala, para que elas realmente gostem de você. Tudo isso vai influenciar diretamente no relacionamento que você vai ter com as pessoas, baseando se você é assertivo ou não. Você pode escolher entre elas, ser passivo, ser agressivo ou ser assertivo. E a assertividade é a única que vai trazer benefícios para o seu relacionamento. As outras duas, além de não trazer benefícios, elas ainda vão trazer agravadores, elas ainda vão trazer consequências que podem influenciar em perder esses relacionamentos, em perder essas amizades, em perder membros da sua família, no sentido de se afastarem de você, porque é muito difícil lidar com uma pessoa que é passiva ou também uma pessoa que é muito agressiva. Então, escolha hoje acabar de ouvir esse vídeo e entender um pouco mais sobre o que é assertividade. Bom, e uma forma efetiva e hábil relacionada a alguma coisa, você ser efetivo e ter a habilidade de fazer algo, o que está dentro disso? Por exemplo, se você sabe pegar numa flauta, você sabe apertar os buraquinhos daquela flauta, se você sabe soprar aquela flauta, isso quer dizer que você é efetivo e hábil em tocar uma flauta? Não necessariamente, né?
E é assim também com as nossas habilidades na vida interpessoal. Você saber, às vezes a gente até diz não, às vezes até a gente fala o que a gente não quer, às vezes a gente até tenta pedir alguma coisa, às vezes a gente até tenta resolver alguns conflitos, mas isso não quer dizer que você é efetivo e hábil naquilo, na forma como você faz todas essas coisas. É por isso que às vezes você pode estar aí pensando assim, nossa, mas eu sempre digo não. Eu sempre peço às pessoas o que eu quero, ou eu sempre resolvo os meus conflitos, mas será que é de forma efetiva e hábil? Será que é de uma forma que não magoa realmente as pessoas? Que você consegue ser realmente assertivo? Você realmente não perde as amizades? Você realmente não machuca as pessoas de alguma forma? Às vezes até sem querer, às vezes talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas talvez as pessoas tenham se afastado de você e você ainda não entendeu o porquê. Às vezes você não sabe por que o seu casamento não está dando certo e você já buscou porquês de todas as partes e não sabe mais o que fazer, não sabe onde encontrar respostas. E muitas vezes a resposta pode estar na maneira como você trata essa pessoa, na maneira como você diz não, na maneira como você pede, na maneira como você tenta resolver os conflitos, está totalmente disfuncional naquilo que a gente chama de algo efetivo e hábil dentro de uma comunicação, dentro de um relacionamento. Então, voltando ao exemplo da flauta, para que você aprenda uma habilidade de forma efetiva e hábil, isso exige treinamento e também conhecimento. Então, sem conhecimento e sem treinamento, você não toca nenhum instrumento, você não passa em nenhuma, não forma em nenhuma faculdade, você não consegue ser um bom profissional se você não tiver muito treino e muito conhecimento dentro daquela área. Por isso a importância de você entender sobre o que é assertividade e estudar profundamente. Então, eu vou falar aqui agora fatores que interferem ou atrapalham em você ser assertivo. Uma delas é não saber o que você quer. Às vezes, talvez você pode se confundir entre as necessidades do outro, versus a sua necessidade. Confundir, ter dúvidas sobre o que você quer, sobre o que é mais importante, se é a necessidade do outro, se é a sua necessidade. E acaba que o seu pedido pode ficar mal entendido. Quando você não sabe equilibrar as suas necessidades, as necessidades do outro, e você pode acabar pedindo mais ou pedindo menos, baseando apenas na necessidade de um de vocês. Um outro fator que interfere também você ter uma efetividade interpessoal é você agir com emoção. As emoções, elas atrapalham, porque se eu falo algo com uma voz de raiva, aquilo vai influenciar diretamente na forma como que o outro vai entender. Então o outro não necessariamente vai entender exatamente o ponto que eu quero chegar, porque ele vai ter uma atenção muito maior na minha voz de raiva, na forma como eu falo, baseando-se na minha raiva, do que realmente o recado que eu quero passar. Então, um fator que pode interferir são as emoções. Elas atrapalham e a gente precisa sempre estar buscando pelo nosso cérebro racional e colocando o cérebro emocional em segundo plano. O outro fator é você esquecer das suas metas de longo prazo e focar nas metas de curto prazo, as quais elas trazem um prazer mais rápido, né? Porque isso aí pode dificultar no sentido de trazer prejuízos para valores, princípios e crenças que você tem diante da vida. Então, às vezes você pula etapas, né? Você pula aí, por exemplo, a amizade de uma pessoa, você arrisca perder a amizade de uma pessoa para conseguir esse resultado a curto prazo. Então, tudo isso vai influenciar também. É um fator que pode prejudicar muito na sua efetividade interpessoal. Um outro fator é as pessoas, né? Pessoas podem também, de alguma forma, prejudicar, atrapalhar a sua efetividade. Pessoas muito difíceis, um chefe muito difícil que gosta de mandar, gosta de estar no controle, que nunca te dá ouvidos, ou alguém da família, ou realmente o seu cônjuge, os seus filhos, pessoas que de alguma forma são consideradas pessoas mais difíceis de lidar, elas podem atrapalhar você ser assertivo, ainda que você treine muito, ainda que você esforce. Por isso que precisa de um treino eficaz, né? Muito tempo de treino, para que você consiga vencer até mesmo essas pessoas. E por último, um dos fatores também principais que podem prejudicar a sua efetividade interpessoal são as nossas crenças que nós temos diante da vida, crenças disfuncionais, crenças distorcidas que a gente tem diante da vida, que podem atrapalhar realmente a sua efetividade. E aqui eu vou falar então sobre os mitos possíveis nessa área. Então eu vou falar aqui sobre os mitos possíveis, né, que a gente cria na nossa cabeça, baseado nas nossas crenças, que podem influenciar muito na nossa assertividade.
Uma delas é que eu não mereço ter o que eu quero ou necessito. Então isso faz com que eu não busque, faz com que eu não queira realmente lutar por uma coisa, uma vez que eu acho que eu não posso ter aquilo que eu quero ou necessito. Isso faz com que muitas vezes eu tenha pensamentos de vitimismo, tenha comportamentos de vitimismo e às vezes ponho a culpa no outro, né? Olha como isso pode influenciar na minha assertividade. Um outro ponto é, se alguém me pede alguma coisa e eu digo não, ou eu desagrado alguém, isso é insuportável para mim. Eu não suporto a ideia de desagradar alguém. Então isso também é uma crença muito errada que você tem, que pode atrapalhar na sua assertividade. Porque a gente tem que ter esse direito de às vezes falar não e desagradar em alguns momentos, e tá tudo bem. Isso não te faz uma pessoa pior, uma pessoa ruim ou uma pessoa realmente que não pensa no outro, mas também está pensando naquilo que é importante para você e naquilo que você gosta. Desde que seja algo equilibrado, isso não pode influenciar na sua vida, no sentido de às vezes você dizer não, dizer sim querendo dizer não só porque você não suporta a ideia de estar desagradando alguém. Uma outra crença é pensar que fazer pedidos é uma coisa impositiva, é uma coisa ruim. É uma sensação, a pessoa tem a crença de autossacrifício, de que ela, quando ela pede algo para as pessoas, ela está incomodando. Então aqui também você pode estar perdendo a oportunidade de ser assertivo, porque muitas vezes as pessoas elas querem nos ajudar. Elas querem estar ali à disposição para fazer algo por nós, principalmente se você é uma pessoa que realmente já fez algo por elas, que já agradou elas de alguma forma, que elas devem de alguma forma algo para você, elas querem ter a disponibilidade, a oportunidade de devolver isso para você, de fazer algo por você. Né? Às vezes a sua mãe quer ir na sua casa te ajudar com algo, às vezes a sua amiga quer fazer algo para você no seu aniversário, e muitas vezes você deixa de pedir porque você acha que pedir é algo ruim. E às vezes você deixa de agradar as pessoas por conta disso, ou às vezes até desagrada por não permitir que elas realizem algo para você. Uma outra crença, um outro mito possível que pode atrapalhar a sua assertividade é pensar que dizer não é algo egoísta, né? Então, sempre dizer não por pensar que não dizendo não, independente do que seja, é algo egoísta, você estará sempre dizendo não para si também. Então, muitas vezes as pessoas até pensam assim, poxa, dizer não é sempre algo egoísta, mas dizer para o outro. Mas quando você diz não para o outro, quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Às vezes você não está em condições, você está estressado, você está cansado, você não está em condições nenhuma de realizar aquilo para outra pessoa, mas você faz um esforço pelo simples fato de acreditar que dizer não, independente do que seja, é uma resposta egoísta, é um comportamento egoísta. Isso também vai te tirar a sua assertividade, porque a gente também precisa ser assertivo conosco mesmos. Aqui entra também a crença de que eu deveria dizer sempre sim aos outros e sempre sacrificar as minhas necessidades. Quantas pessoas que não fazem isso? Quantas pessoas dentro do casamento não fazem isso? A esposa sempre sacrifica as necessidades dela para dizer sim para o marido sempre sacrifica as necessidades dele para dizer sim para a esposa, para os filhos. E isso vai criando um nível de estresse, de cansaço, tanto mental quanto emocional e físico dentro da pessoa muito grande, a ponto de chegar um momento dela estourar, dela explodir. E aí o dano vai ser muito maior, talvez muitas vezes irreparável. Então a gente precisa também cuidar desse mito possível que você pode ter dentro de você, essa crença tão disfuncional de pensar que você sempre deve dizer sim para o outro e sempre sacrificar as suas próprias necessidades. Sempre, gente, é muita coisa, nunca é pouca coisa demais. Então, não é que sempre você tenha que dizer sim. Você pode dizer sim algumas vezes, mas você também pode dizer não. Isso também precisa existir um equilíbrio dentro de tudo, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as situações, conflitos, divergências, convergências, precisa existir equilíbrio. Isso é a homeostase, né? O nosso corpo, se ele não estiver em equilíbrio, a gente morre, a pressão do nosso corpo. E isso é para tudo na vida. Na verdade, o nosso corpo vem nos ensinar que a nossa vida, de forma geral, precisa de equilíbrio. Então, sim, não, sim, né? Nunca, não, sim, 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 sim. Existe equilíbrio para as coisas darem certo. Uma outra crença também que te dificulta, te prejudica a ser assertivo é acreditar que eu devo mesmo ser inadequado se eu não conseguir fazer isso sozinho. Então a pessoa nunca pede ajuda porque ela acha que ela seria inadequada caso ela não consiga fazer sozinho.
Então a gente vê muitas mulheres lutando, correndo atrás, trabalhando, estudando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, do marido, e não pede ajuda para ninguém, não pede ajuda nem para o marido, não pede ajuda nem para os filhos, porque ela tem a crença de que ela precisa conseguir fazer aquilo sozinha, caso contrário ela é inadequada. Também é uma crença muito disfuncional e vai impedir que você seja assertivo, porque você fazer tudo junto e nunca conseguir pedir ajuda de ninguém, você não está conseguindo ter uma assertividade, uma efetividade nos seus relacionamentos interpessoais. Porque as pessoas existem, nós vivemos em comunidade para ajudar uns aos outros, para viver em prol dos outros, em prol de nós e dos outros. Então, se você não permite que as pessoas te ajudem, dificilmente você vai conseguir chegar no lugar que você quer sozinha. E isso talvez seja muito, muito desgastante. Talvez você até chegue, mas faltando algumas partes de si, porque você perdeu algumas delas no caminho. Pessoas assim, né, que acreditam que não deve pedir, ela é inadequada caso não consiga sozinha, sempre acham que o pedido vai sempre incomodar o outro. Pedir para que o outro ajude vai sempre incomodar. Então, dificilmente essa pessoa vai pedir se ela continuar tendo essa crença. Então, eu quero que vocês questionem de onde vem essa crença. Por que eu penso assim? Qual é a validade disso? Quais as evidências de que realmente toda vez que eu pedir o outro alguma coisa, uma ajuda, eu vou estar realmente incomodando? Muitas vezes vai ser exatamente o contrário. A pessoa vai se sentir tão feliz, tão alegre e satisfeita de poder te ajudar, que ela não vai vir incômodo algum, muito pelo contrário. Agora eu vou falar sobre mitos que influenciam na sua efetividade nos relacionamentos e no seu autorrespeito. Um deles é: eu não deveria ter que pedir ou dizer não. Eles deveriam já saber o que eu quero e o que não quero. Aqui a gente entra até numa distorção cognitiva, que eu já falei em outros momentos para vocês, que chama leitura mental. A distorção cognitiva que a gente chama de leitura mental é quando a pessoa consegue ler a mente do outro e já imaginar o que o outro quer, o que o outro não quer, o que o outro deseja, o que o outro sonha, o que o outro está pensando. E a gente sabe que a gente não tem esse poder de leitura mental. A gente não consegue ler a mente do outro. Algumas pessoas falam também sobre bola de cristal, né? Eu não tenho, é a antiga bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou adivinha, eu não tenho poder de telepatia. Tudo isso entraria aí dentro dessa distorção cognitiva que é a leitura mental. Então as pessoas acabam tendo esse mito, essa crença de que ela não deveria ter que falar o que ela quer ou o que ela não quer, ou quando ela tem que dizer não, ou do que ela gosta. Nós precisamos realmente dizer o que a gente espera do outro. Aqui a gente entra até no outro vídeo que eu fiz sobre as expectativas, né? A maldição das expectativas. Sempre ficar esperando do outro o que o outro nem sabe que eu tô esperando. Então isso acaba sendo injusto. Até porque as pessoas entram por esse viés de que se eu falar o que eu quero ou o que eu necessito, não vai ser real, porque a pessoa vai fazer só porque eu pedi ou porque eu falei. Então entra nessa outra distorção, acaba vindo uma distorção atrás de outra, né? Uma outra crença também é pensar que eles deveriam saber que o comportamento deles me feriria ou me magoaria. Eu não deveria ter que falar, né? É uma crença muito distorcida também. Porque, poxa, como que o outro vai saber que o meu comportamento realmente o magoaria? Como que eu vou saber que o que eu fiz realmente ofenderia de alguma forma? A gente tem um prévio conhecimento das pessoas, mas ainda mais se for início de relacionamento, a gente não conhece quase nada do outro. Leva-se bons anos pra gente conhecer o outro, né? Os antigos até diziam que para você dizer que realmente ama uma pessoa, é preciso comer um pacote, um saco de sal juntos. E um saco de sal, ele tinha 60 quilos. Então, põe tempo nisso, né? Para você comer 60 quilos de sal com uma pessoa, são bons e bons anos. Então, como que eu vou saber que o meu comportamento magoaria uma pessoa que eu não conheço muito bem? Então, a gente deve sempre falar. Uma coisa que eu sempre falo, que o óbvio precisa ser dito, que muitas vezes o que não é dito é o que realmente é importante. Porque muitas vezes a gente fala o que nem é importante, o que é importante mesmo nunca é falado. Então, o óbvio está sempre se dizendo, né? Aquilo que não é falado está sempre se dizendo, seja por sarcasmo, seja por alfinetadas, seja por indiretas.
As pessoas não conseguem falar diretamente porque elas têm uma dificuldade de expor aquilo. E aí elas ficam jogando sarcasmo e indiretas e agulhadas no outro, alfinetadas, como diziam os antigos também, né? Então, eu deveria ter que falar? Sim. Eu não deveria ter que falar? Deveria sim. A gente sempre tem que falar do que a gente pensa, do que a gente gosta, do que a gente sente, é claro que de maneira assertiva. Uma outra crença é, eu não deveria ter que negociar aquilo que eu quero. Gente, tudo na nossa vida a gente precisa negociar de alguma forma, a gente precisa convencer o outro de alguma forma que a gente quer aquilo, por que a gente quer aquilo. A gente tem que explicar, eu quero isso por causa disso, porque isso é eficaz para mim, porque isso é importante nesse aspecto, porque isso vai fazer bem para mim por causa disso ou daquilo. A gente sempre tem que estar explicando. Na ciência é assim, né? Na ciência você precisa explicar tudo. Se não tem explicação, não é ciência. Se não tem algo concreto, não é ciência. Então, na nossa vida, a gente precisa ser pautado em algo real, em algo que realmente comprove que aquilo precisa ser feito e que você precisa receber aquilo porque é importante por algum aspecto, por alguma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, eu não tenho que negociar por aquilo que eu quero. Se você não tiver que negociar com o seu cônjuge, com as pessoas mais próximas de você, provavelmente você vai ter que negociar com o seu chefe, provavelmente você vai ter que negociar com o dono da loja. Como é que você quer um desconto numa roupa na loja se você não negociar? O lojista, o vendedor, ele simplesmente vai virar e falar assim, a propósito, eu sei que você quer pagar mais barato nessa blusa, você quer pagar então esse valor? Não existe nenhum lojista que faz isso, nenhum vendedor que faz isso. Ainda que você não enquanto você não chorar um pouquinho pelo preço que você realmente quer pagar, dificilmente você vai conseguir. Então isso é uma crença também bem disfuncional e isso pode prejudicar muito o seu relacionamento, principalmente o seu casamento. Outra crença é que os outros precisam sempre estar me apoiando naquilo que eu quero. Os outros sempre têm que estar dispostos a atender as minhas necessidades. Gente, as pessoas não vivem umas pelas outras, né? Na maioria das vezes, é claro que o cônjuge, os filhos estão sempre ali, né? A ideia é que estejam, né? Para poder atender umas necessidades do outro. Mas ter essa crença de que o outro tem sempre que atender as minhas necessidades porque eu sou mãe dele ou porque sou o pai dele, que o meu filho tem que atender as necessidades para eu ser mãe dele, que o meu marido tem que atender as necessidades para eu ser esposa dele, isso também é muito disfuncional. A gente tem que entender que a gente tem que estar ali ao máximo oferecendo a nossa ajuda e o outro também vai estar ali oferecendo. Não necessariamente ele precisa atender todas, porque até isso se torna até um pouco de egoísmo, né? Então a gente precisa se atentar muito para isso. Uma outra crença é, eu não deveria ser justo ou cortês com aquelas pessoas que não são comigo. É o famoso pisou no meu calo, olho por olho, dente por dente, ou eu faço se não fizerem nada de mal comigo, porque senão já era, né? Então, é aquele tipo, eu só dou se eu receber, eu só faço se fizerem por mim. E isso também é algo muito, muito distorcido e muito disfuncional, porque a gente sabe que a lei da vida é dar e receber, né? É muito melhor dar do que receber. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É a lei da vida. Então, se você dá carinho, você recebe carinho. Se você dá amor, você recebe amor. Se você é justo, se você é cortês, você recebe justiça e cortesia. Então, é muito disfuncional pensar que eu só vou ser se o outro for comigo. Mas se você pensar que o outro está sendo com você, mesmo você não sendo ainda com ele, olha o quanto de funcionalidade tem nesse outro. E agora, se esse outro ficar pensando igual você, ou você só justo e cortês se for comigo, ninguém nunca vai ser justo e cortês um com o outro. Ninguém nunca vai tratar o outro bem. Na verdade, ninguém nunca vai fazer nada, porque vai ficar milhões de pessoas paradas, estagnadas, sem fazer nada pro outro, sempre esperando o outro dar em troca. Então, percebe que alguém oferece primeiro? Percebe que alguém dá primeiro? Eu falo muito isso na terapia de casal, eu falo muito isso com os meus casais no consultório, que ele não me abraça, então vai lá e abraça. Ele não me beija, então vai lá e beija. Ele não me procura para se relacionar, então vai lá e procura ele. Ele não conversa comigo, então vai lá e conversa. Faça você pro outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Faça pro outro o que realmente é importante pro outro, para que o outro também comece a tentar para aquilo que é importante para você. Não fique esperando de braços cruzados. Não fique esperando que o outro faça por você o que você imagina que ele tem que realmente fazer.
Fale para o outro o que você quer e faça para o outro também o que você gostaria de receber. Então, gente, aqui eu apresentei para vocês todas as crenças, mitos possíveis, né, que podem influenciar você ter uma assertividade dentro da efetividade interpessoal. Então, aqui a gente deu um panorama geral das crenças e de tudo aquilo que aqueles fatores que podem interferir ou atrapalhar que vocês sejam eficazes no tratamento com o outro e crenças que podem prejudicar a efetividade. Num próximo vídeo eu vou estar gravando sobre a assertividade em si, como utilizá-la, como colocá-la em prática. Então eu já quero que você se inscreva no canal, caso você não tenha se inscrito, para que você possa receber todas as notificações de vídeos novos. Clica no like e deixa um comentário aqui, realmente me dando um feedback como esse conteúdo foi relevante e importante para você. E até o próximo vídeo. Tchau!